paz a todos. Com muita alegria que eu estou aqui com vocês novamente. Essa já é a minha segunda oportunidade dada por Deus de estar aqui convosco e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo, viu? Eu trago para vocês um grande abraço lá de Nazaré, a cidade das ondas gigantes, que por acaso eu não ponho o pé na água, né? Porque eu tenho amor à vida, né? Então... Mas eu trago a vocês um abraço de lá da nossa igreja. Nossa igreja é muito abençoada por vocês. Talvez aqui alguns de vocês não saibam, mas na terça-feira, no estudo de homens, que é Zoom, via Zoom, o pessoal lá da nossa igreja participa. E na quarta-feira, no estudo de mulheres, as mulheres da nossa igreja também participam. Então, vocês, sabendo ou não, estão sendo bênção para a nossa igreja lá em Portugal, né? Então eu dou graças a Deus pela vida de vocês e os irmãos da nossa igreja mandaram um abraço para vocês, tá bem? E apresentam a Deus a gratidão pela vida de vocês e nossa oração é que o Senhor continue inspirando, capacitando vocês, ajudando a cada um para que essa igreja, para que Cliff Oak continue a avançar e inspirar outros a servir ao Senhor. Amém? Pastor Leandro e Adriana, obrigado pela amizade de vocês, são muito especiais para mim e para minha esposa, obrigado, viu? E obrigado pela confiança de ceder o púlpito da igreja para esse jovem aqui, jovem, quase jovem, né? É a idade metabólica de uma pessoa de 70 anos. Ai, ai. Irmãos, se você puder, abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, verso 1 ao verso 5. Nossa leitura vai ser apenas de 5 versos. Lucas, capítulo 13, do verso 1 ao verso de número 5. Se você puder, já deixa a sua Bíblia aberta, não fecha, para que você e eu possamos acompanhar o que a palavra do Senhor nos fala. Amém? Lucas, capítulo 13, do verso 1 ao verso de número 5. Fala-nos assim a palavra do Senhor. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas, se não se arrependerdes, todos igualmente perecereis. Amém? Curva a tua cabeça, fecha teus olhos e vamos orar. Senhor, nós damos graças a Ti por esse tempo, nós damos graças a Ti por essa oportunidade. Nós damos graças a Ti, Senhor, pela liberdade que temos de poder abrir, ler e ouvir a Tua palavra nessa noite. Nessa noite nós sabemos que nesse momento há irmãos nossos espalhados pelo mundo que não têm a liberdade que nós temos. Os nossos irmãos na África, no norte da África, os nossos irmãos no extremo leste europeu, no leste da Ásia, nossos irmãos na América Central e no meio das matas, na Colômbia e na Bolívia, não têm a liberdade que nós temos de poder ler a Tua palavra sem ser perseguidos. E nós temos, graças a Deus por isso. E nós queremos, Senhor, pedir a Ti nesse momento que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Teu Espírito clareie a nossa mente e afaste de nós, Senhor, as distrações, para que a gente possa ouvir a Tua voz, nada mais do que a Tua voz ao nosso coração nessa noite. Nós oramos assim, Senhor, e pedimos a Tua bênção e o Teu Espírito a falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, lá na nossa igreja, já há cerca de 2 anos, nós temos tido o privilégio dado por Deus de refletir domingo a domingo no Evangelho de Lucas. Lá se vão já 2 anos que a gente está refletindo no Evangelho de Lucas, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Tem sido um bom desafio e também tem sido um grande aprendizado para a nossa vida. Algumas semanas atrás nós chegamos ao capítulo 12 de Lucas e nós vimos em específico ali entre o verso 35 e o verso 48, Jesus a ensinar aos seus discípulos que o desejo dele é que aqueles que lhe seguem estejam atentos, vigilantes, acordados, com os olhos abertos, sem pestanejar, sem dormir, atentos, como um patrão espera
que os seus funcionários estejam alertas quando ele volta, o Senhor Jesus também quer que os seus servos estejam atentos quando ele voltar. E eu disse, quando ele voltar, não é se ele voltar, porque ele vai voltar. Amém? E quando ele voltar, ele vai voltar para lançar juízo sobre a terra. Ele disse isso. Entre o verso 49 e o verso 59 do capítulo 12, Jesus disse que ele vai voltar e vai voltar para lançar juízo sobre a terra. Aqueles que estiverem preparados, atentos, vigilantes, com responsabilidade, com fidelidade, com atenção, vão ficar felizes para recebê-lo. Mas o oposto disso é tristeza. Quem não tiver atento, vigilante, com responsabilidade, com fidelidade para poder recebê-lo, vai herdar uma coisa, a eternidade. Mas não é do céu, não. É do inferno. Né? Jesus disse que é necessário estar atento, é necessário estar acordado, e é necessário estabelecer uma aliança, uma comunhão com Deus, não para amanhã, mas para ontem. O mais rápido possível na sua vida, porque o dia que ele vai voltar, ninguém sabe. Mas ele vai voltar. E quando ele voltar, se você não estiver atento para recebê-lo, você vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Ainda que você tenha anos e anos de igreja, ainda que você tenha sido criado na igreja, ainda que você diga pelo mundo afora que você serve a Jesus, se você não estiver atento, você vai ficar para trás. É assim. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos a uma coisa interessante desse capítulo que a gente leu, dessa parte do capítulo que a gente leu, do verso 1 ao verso 5 do capítulo 13. Porque vejam, eu disse aos irmãos que no capítulo 12 Jesus falou, mas se os irmãos atentarem, o capítulo 13 não começa com Jesus a falar, começa com Jesus a ouvir. Jesus está ouvindo, não é? E o que é que Jesus está ouvindo? Jesus está ouvindo pessoas que chegam para ele, para falar com ele a respeito de uma tragédia que aconteceu. Que tragédia foi essa? Alguns galileus estavam oferecendo sacrifício e Pilatos simplesmente mandou matar aquelas pessoas. Por que Pilatos mandou fazer? O texto não nos fala. Pilatos era um homem mau, a gente sabe disso. E gente má não precisa de pretexto para fazer maldade. Elas simplesmente fazem maldade. Talvez Pilatos queria demonstrar poder. Talvez Pilatos queria matar aquelas pessoas para poder mostrar o poder do opositor contra aquele que ele está oprimindo. Talvez Pilatos tinha algum desagrado com aquelas pessoas. A gente não sabe por que Pilatos mandou fazer. A gente só sabe que Pilatos mandou fazer. Mandou matar aquelas pessoas. E a coisa foi tão cruel que o verso 1 nos fala que o sangue do ofertante se misturou com o sangue da oferta. Crueldade. Morte. Assassinato. Foi isso que Pilatos mandou fazer com aqueles galileus que estavam oferecendo sacrifício. As pessoas chegam para contar a Jesus isso e o texto não nos fala por que chegaram para contar a Jesus isso. O texto não nos diz por quê. Não nos diz por que Pilatos mandou matar e o texto também não nos diz diretamente o porquê que aquelas pessoas chegaram para contar a Jesus o que aconteceu. Talvez queriam que Jesus incitasse uma guerra contra Pilatos. Afinal de contas, eles esperavam isso do Messias. A cruz foi um grande escândalo para os judeus e foi uma grande loucura para os gentios. Porque o Messias que os judeus esperavam não era um Messias que iria tomar uma cruz nos seus ombros e aceitar que pregos furassem as suas mãos. Mas era um Messias que iria pegar em lanças, iria pegar em armas e iria insurgir contra o Império Romano que dominava o reino de Israel. Talvez eles queriam que Jesus defendesse a moral daqueles galileus que foram mortos. Que Jesus defendesse aquela gente que foi assassinada. Mas há uma terceira possibilidade. E à luz do contexto do texto, eu me agarro a essa possibilidade. Qual é? A possibilidade da especulação. Já ouviu falar numa palavrinha que a gente lá no Brasil conhece muito bem? E lá em Portugal a gente conhece também. Acho que aqui na Inglaterra vocês conhecem também. Palavrinha chamada fofoca. Já ouviu falar nessa palavrinha? Pois é. É bem possível que essas pessoas chegaram para Jesus para fazer fofoca a respeito dos galileus que foram mortos. Especular sobre a vida dos outros, falar da vida dos outros e, sobretudo, especular sobre a condição da morte dos outros. Como quem diz assim, eu estou parafraseando, ok? Jesus, o senhor soube daqueles galileus que foram assassinados lá enquanto estavam oferecendo sacrifício? O senhor soube? Jesus, o senhor ouviu falar daqueles pecadores que tão pecadores eram que foram assassinados quando lá estavam oferecendo sacrifício?
Jesus, o senhor ouviu falar daquela gente que era tão má, que era tão cruel, que era tão imprestável, tão pecador, que quando foi oferecer o sacrifício ou a oferta, Deus simplesmente rejeitou e mandou matar aquela gente? Estou parafraseando. Gente que chega para especular sobre a vida dos outros. Gente que gosta de falar sobre a vida dos outros. Gente que tem sempre os olhos e os lábios prontos para poder falar sobre o que acontece com os outros, mas não tem um pingo de consciência para olhar no espelho da alma e reconhecer a sua própria condição. Sabia que existe gente assim? Existe. E sabe qual é o mais triste? Dentro das igrejas. Dentro das igrejas. O lugar que deveria ser um lugar onde as pessoas compreendem quem são, é hoje o lugar de mais dedos apontados pela face da terra. O lugar onde deveria haver mais mãos estendidas para poder socorrer quem está caído, é o lugar de mais dedos apontados e mãos para empurrar mais para baixo ainda no buraco. É isso que tem acontecido, irmãos. Mas Jesus sabe disso. Amém? Jesus, que é o Senhor da igreja, conhece tudo isso. Jesus não deixa passar nada em branco. Quando a gente olha para os evangelhos, eles nos apresentam Jesus como aquele que conhece os pensamentos e conhece o coração de toda a gente. Não importa se a pessoa fala, Jesus sabe aquilo que a pessoa mesmo não fala. Ele conhece o coração. E por Jesus conhecer o coração, irmãos, ele aproveitou a oportunidade que lhe foi dada. Qual oportunidade? A oportunidade da fofoca. Chegaram para Jesus para falar uma coisa com a intenção de criar ou de ouvir algo dele, ou com a intenção, quem sabe, dele fazer alguma coisa, mas ouvem de Jesus aquilo que não gostariam de ouvir. Pessoas chegaram para falar com Jesus o que queriam e ouviram aquilo que não queriam. Jesus aproveitou a oportunidade para falar com aquela gente. Poderia ter aproveitado a oportunidade para levantar uma guerra contra Pilatos, uma guerra política, uma guerra, quem sabe, uma guerra bélica mesmo, de fato, de pegar em lanças e ir para cima daquele povo romano. Poderia ter defendido a moral dos galileus mortos, mas Jesus não fez nada disso. Jesus, como mestre que é e como conhecedor que é do coração de toda a gente, ele vira para aquelas pessoas que chegam para especular sobre os outros e faz contra eles uma solene, uma grande, uma terrível provocação para alertá-los sobre uma necessidade que eles tinham lá e que eu e você temos ainda hoje. Qual? Arrependimento. Arrependimento. Observar a sua vida, ter consciência da tua alma, olhar para quem você é, para como você vive, para a condição que você está e se arrepender para já, o mais rápido possível. E é sobre isso que eu quero partilhar convosco nessa noite. É sobre isso que eu quero refletir com os irmãos nessa noite. E há 3 lições aqui nesse texto, a respeito das palavras ditas por Jesus e escritas por Lucas, que eu queria chamar a atenção dos irmãos nessa noite para a gente refletir. E a primeira lição é uma lição muito interessante. E ela está aqui como primeira justamente porque ela é basilar desse texto que a gente leu. Que lição é essa? Estamos mais dispostos a falar da vida dos outros do que refletir na nossa própria vida diante de Deus. Essa é a primeira lição que esse texto traz para você e para mim. Mais dispostos a falar da vida dos outros do que a refletir na nossa própria condição diante de Deus. É assim ou não é? Só acontece lá em Portugal ou acontece aqui na Inglaterra também? Olhos atentos para ver o que os outros fazem, boca pronta para falar do que os outros fazem. Gente que está sempre disposta a julgar como os outros vivem, a falar sobre os erros dos outros, a apontar o dedo para os outros, mas nunca tem coragem de olhar para si mesmo e falar que é pecador. Aliás, essas pessoas geralmente não costumam dizer que são pecadoras. É Deus no céu e ele ou ela na terra. Gente assim. Gente que está acostumada a olhar para o que os outros fazem, a acusar os outros pelo que eles fazem, a apontar o dedo para como os outros fazem, como não fazem também. Mas quando olham para si mesmos, se veem como as pessoas mais santas dessa terra. Teve um grupo que andou nos dias de Jesus que fazia isso. Como é que era o nome deles? Alguém lembra? Sabe qual é o triste? É que os fariseus ainda vivem. Fariseus não morreram, não. O nome fariseu talvez deixou de existir, mas o espírito do fariseu ainda habita.
e infelizmente dentro de muitas igrejas. Muitas pessoas hoje, meus irmãos, que sentam nos bancos das igrejas e muitas que ocupam os púlpitos das igrejas pelo mundo afora, são pessoas que falam de Deus, mas que não conhecem nada de Deus. Falam do Deus da igreja, mas não têm o Deus da igreja no coração. A gente vive hoje uma época, nos dias de Jesus também, mas eu acho que hoje com maior intensidade. Que época é essa? A época dos especialistas. Você tem hoje, pastor Kleber, especialistas em educação, em segurança, em saúde, em segurança pública, em tudo, inclusive em pecado. Gente especialista em pecado, você já viu? Eu já vi um bocado por aí. Gente que é especialista no pecado, mas no pecado dos outros, né? Nos seus próprios pecados a pessoa nunca é especialista. Na verdade, ela nem acha que peca. Tem gente, irmãos, que quando olha para os pecados das pessoas, olha para os pecados das pessoas, mas não olha para os seus. Santo, 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 a pessoa diz para si mesma na frente do espelho. Isso é muito triste. Isso é péssimo. Isso mostra para você e para mim a total falta de compreensão do Evangelho. E mais, isso mostra a total falta de compreensão do que é arrependimento na vida dessas pessoas. Jesus sabe disso. Jesus está vendo isso. Jesus observa cada uma dessas atitudes de pessoas que estão sempre prontas, como essa gente aqui, que foi para falar com Jesus o que aconteceu com aqueles galileus. Jesus está observando tudo isso, irmãos. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela não está à deriva no tempo. O Império Romano se levantou contra a igreja, o império caiu. Os vários impérios e os vários governos se levantaram durante os séculos contra a igreja do Senhor e caíram. E a igreja permaneceu. Por quê? Porque a promessa de Jesus é que a igreja do Senhor iria prevalecer. E a igreja do Senhor prevalece porque ela é do Senhor. Ele disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela, e isso é um solene aviso para você e para mim. Porque as portas do inferno não se levantam contra a igreja, e aqueles que estão dentro da igreja, mas não são igreja, também não conseguem ficar de pé dentro dela por muito tempo. Para além do problema do ataque externo, a gente tem o problema do ataque interno, a infiltração. De gente que está dentro da igreja, mas não compreende nada sobre o que é ser servo do Senhor. Não compreende nada o que de fato é servir verdadeiramente com todo o coração, com toda a devoção, com toda a integridade possível do espírito da alma ao Senhor. A gente vive tempos assim. Mas a bondade do Senhor está sempre de olho nisso. Os olhos do Senhor atentos estão em todo momento para poder observar esse tipo de conduta de gente que está na igreja, mas que não é igreja. Repito, gente que está na igreja e que não é igreja. Os irmãos sabem que há uma grande diferença, né? Entre ser e estar. Tem muita gente que está conosco, mas não faz parte de nós. Anda na igreja, se veste como crente, se é que é possível isso, né? Mas se veste assim, fala o crentez, que é uma língua um pouco mais complexa do que o inglês, né? Porque é uma língua, irmãos, é sério isso, porque é uma língua de supremacia de santidade. O crentez, ele é mais difícil que o inglês, porque ele exige da pessoa uma aparência de santidade que ela nunca teve, mas que ela gosta de ter na frente dos outros. No domingo ela se porta como um crente, na segunda-feira ela é pior do que um diabo. É assim que acontece. É assim que tem acontecido, irmãos. Ao longo dos séculos é assim que tem acontecido. E a coisa tem piorado cada dia mais. Dia após dia. Muita gente está dentro da igreja, mas não se preocupa em se envolver de fato com o Senhor da igreja. Está na igreja, mas não pertence ao Senhor. Está no meio do rebanho das ovelhas, mas é lobo disfarçado de ovelha. É isso que tem acontecido ao longo do tempo. Tristemente é isso que tem acontecido. Mas Jesus observa tudo isso. E Jesus, que observa tudo isso, irmãos, falou no verso de número 1 para aquela gente, aliás, no verso de número 2, para aquela gente que lhe acompanhava, que lhe falaram a respeito do que aconteceu com aqueles galileus que foram assassinados. Jesus fala para aquelas pessoas que aqueles galileus, na verdade ele fala numa forma de pergunta, não eram mais pecadores do que os outros galileus.
Mas Jesus faz um acréscimo, e ele faz um acréscimo um pouquinho além, lá no verso número 4. Qual é o acréscimo que Jesus fala para aquela gente que vai até ele, mas que não sabe nada sobre ele, que tinha a aparência de servo de Deus, mas que servo de Deus não era? Verso número 4, Jesus faz uma outra associação. Qual é? A associação dos moradores de Jerusalém, que a torre de Siloé simplesmente caiu sobre eles. 18 morreram numa queda só da torre. A torre de Siloé provavelmente ficava ao sul de Jerusalém. Não se sabe porquê, mas essa torre caiu. E essa torre caiu e matou 18 pessoas. Acabou com a vida daquelas pessoas. Qual é a associação de Jesus entre o que aconteceu com os galileus e o que aconteceu com os moradores de Jerusalém? A aplicação prática de Jesus para aquelas pessoas e para você e para mim ainda hoje. Qual? O que aconteceu com eles pode acontecer com você, pode acontecer comigo, pode acontecer conosco. Você sabia que a morte bate à porta daquelas pessoas que você diz que são pecadoras, mas também bate na tua porta, que pensa que é santo? Você sabia que quando você e eu nascemos, todos entramos numa mesma fila e a qualquer momento a nossa senha pode ser chamada? Você sabia que a qualquer momento aquela pessoa que você diz que é pecador pode morrer e você que fala que ele é pecador também pode morrer? Sabia? A pergunta que eu te faço é, se a morte bater à tua porta daqui a poucos minutos, como que ela vai te encontrar? Se a morte bater à porta da tua vida e acabar com a tua vida, porque é isso que a morte é, ela é antagônica da vida, como que ela vai encontrar você? Como que a morte vai encontrar você quando ela bater a porta do teu coração e chamar você para ela? Como? A morte vai encontrar você como uma pessoa que conhece, que reconhece, que sabe que você é um pecador e que precisa dia após dia viver uma vida para a glória do Senhor? Ou a morte vai encontrar você como uma pessoa que está pronta para falar da vida dos outros e esquecer da tua própria vida? Como que a morte vai te encontrar? Porque, meu irmão, minha irmã, desculpa te dizer isso, vim lá de Portugal para te falar uma coisa como essa, mas eu tenho que te falar. Se Jesus Cristo não voltar até você morrer, você vai morrer. Eu vou morrer, nós vamos morrer. Para o crente, ou melhor, deixa eu corrigir, para o cristão, isso é motivo de alegria. Mas para o não cristão, isso é motivo de tristeza, de medo, de temor. Mas a morte é um fato, irmãos. E pela morte ser um fato, a gente tem que estar atento à nossa própria vida. A gente tem que estar atento à nossa própria condição de vida. A maneira como a gente vive, que tipo de crente a gente tem sido, que tipo de cristão a gente tem sido. Porque crente, minha mãe diz que até o diabo é. E é verdade. Que tipo de conduta a gente tem tido de vida? Postar versículo bíblico na internet, partilhar texto bíblico que pregadores famosos postam no Facebook, não vai mudar nada na sua vida, não vai salvar a sua vida. Você tem que observar como você vive. Você tem que observar a tua conduta. Para você e para mim, meu irmão e minha irmã, uma curta frase que o apóstolo Paulo falou a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 16. Falou para Timóteo, vale para você e para mim hoje. Qual é essa frase? Cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Observa como você está vivendo. Observa se as tuas palavras são consoantes à tua atitude. Observa se quando Cristo dos céus olha para você, Ele se alegra com a tua conduta ou se Ele se entristece por você ser um fariseu, hipócrita, que diz que ama o Senhor, mas que não vive para o Senhor. Cuida de ti mesmo. Observa a tua própria vida. Compreende que você, meu irmão, minha irmã, goste ou não, em segundo lugar, você e eu somos pecadores. Como que a Bíblia se refere a você e a mim? Simples, pecadores. Você e eu não somos o centro do coração de Deus, como alguns falam por aí. Deixa quieto, deixa o pastor Leandro falar isso. Mas nós não somos o centro do coração de Deus. Somos obra-prima da criação? Somos feitos e criados à imagem e semelhança de Deus? Somos, verdade. O Gênesis nos aponta isso. Mas eu e você
somos pecadores. Pecadores. E o que significa ser pecador? Ser pecador significa viver em transgressão ao Deus que você e eu dizemos que acreditamos. É assim que a gente tem vivido. Somos pecadores. A Bíblia afirma que você e eu somos pecadores. A Bíblia afirma que você e eu transgredimos, querendo e não querendo, a lei de Deus. Seja por ações, seja por omissões, você e eu pecamos. Pecamos. O salmista do Salmo 53 fala que nós somos pecadores. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, lá no capítulo 3, fala que somos pecadores. Ele fala que toda a humanidade é pecadora. Paulo disse aos Romanos, capítulo 3, verso 10 a 12, não há um justo, não há um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Sabe de quem Paulo está falando aqui? Sabe? De todos nós. Pecadores, é isso que nós somos, irmãos. Culpados, pessoas que transgridem a lei de Deus, pessoas que não vivem para a glória de Deus, pessoas que têm aparência de piedade, mas não têm a chama do Evangelho no coração. Tem muita gente assim ocupando os bancos das igrejas, postando texto bíblico na internet e com a aparência de cristianismo na vida. Infelizmente. Tem muita gente, irmãos, que esquece de Romanos 3:23, que fala que todos pecaram e são carentes da glória de Deus. Tem muita gente que esquece o que o salmista do Salmo 51 fala sobre nós. Nós fomos concebidos em pecado, nascemos em pecado, vivemos em pecado. E é por causa dos nossos pecados que Isaías 59 fala que nós somos separados de Deus. O que separa o homem de Deus? O pecado. Nós somos, irmãos, pecadores e a gente tem que ter consciência disso. Nós pecamos por palavras, nós pecamos por ações, nós pecamos por omissões, nós pecamos por sentimentos, nós pecamos por pensamentos. A gente peca o tempo todo e a gente tem que ter consciência disso. Ao invés de você e eu usarmos o nosso tempo para poder falar do pecado dos outros, eu e você temos que olhar para os nossos pecados e reconhecer que somos pecadores. Foi isso que Jesus incita a entender quando ele faz essas duas perguntas àquela gente que chega para lhe falar. Vocês acham que aqueles galileus eram mais pecadores do que os outros galileus? Vocês acham que aqueles moradores de Jerusalém eram mais pecadores do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Todos somos pecadores, meus irmãos, e a gente tem que compreender isso. Você e eu temos que olhar para o espelho da alma e fazer aquilo que os salmistas gostavam de fazer, o solilóquio. Olhar para nós mesmos e falarmos para nós mesmos que somos pecadores. Mas você sabe o problema? A gente gosta de falar dos outros, mas não gosta de falar da gente. Facilidade para falar da vida dos outros a gente tem muito, mas para reconhecer os nossos próprios pecados, meu Deus, é uma dificuldade tremenda. Quer ver? Faz uma experiência. Pede para depois uma pessoa chegar para você e perguntar, quais são os teus defeitos? Eu sou impaciente, eu sou isso, eu sou aquilo. As coisas mais leves possíveis a pessoa fala que ela tem. Porque é assim, irmãos. Falar dos outros é sempre muito fácil e sempre o mais fácil, sempre o mais cômodo. Mas a exigência da Bíblia para você e para mim não é que você fale dos outros, mas que você fale de você mesmo e reconheça a tua própria miserabilidade, o teu próprio pecado. Porque, irmão e irmã que me ouve, salvação há para quem reconhece que é pecador. Quem pensa que é santo, para que salvação? Para quê? Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala que antes de participar da ceia, o que o homem tem que fazer? Analisar a si mesmo. Antes de você participar do ato solene da comunhão da igreja aqui na terra,
você tem que observar a tua própria vida. Pergunta é, que vida você está tendo? Que vida? Que conduta você está tendo? Você é santo no domingo e você é um demônio na segunda-feira. No domingo você está na igreja, na segunda-feira você está na festa. E, aspas, parêntese, estar numa festa não é problema. O problema é quando você está numa festa e esquece do Deus que você serve. O problema é que tem certas festas que você não deve estar. Tem certos lugares que não convém. Luz não se mistura com trevas, irmãos. Nunca foi assim e não vai ser assim porque você quer. Cuidado, cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Olhe para você mesmo, reconheça os seus pecados e, por favor, se arrependa deles. O tempo está passando, meu irmão, minha irmã. Hoje nós estávamos no carro, estávamos a falar como que aqui o tempo passa rápido. Como que de repente é meio-dia e de repente já é 5 da tarde. E o tempo está passando. Os dias estão acabando. Jesus Cristo vai voltar. E como que Ele vai te encontrar quando Ele voltar? Você vai reconhecer que você é pecador, vai analisar você mesmo, vai observar a sua vida, vai cuidar de você mesmo para reconhecer os seus pecados, ou você vai continuar aí perdendo tempo falando dos outros, observando a vida dos outros, enchendo a paciência dos outros? Como que você vai viver? Qual conduta você vai ter? Que tipo de pessoa você quer ser? Se você, meu irmão e minha irmã que me ouve aqui nessa noite, você reconhece o teu estado de pecador, para você é a solução. Mas se você não reconhece, se você acha que está tudo bem na tua vida, e que você pode viver a vida de qualquer jeito, porque Deus é amor, não é? Lembra que Ele também é fogo consumidor. Ele também é. Não faça isso não, meu irmão e minha irmã. Não viva a vida desse jeito. O sangue de Jesus foi precioso e é precioso demais para você viver a vida de qualquer jeito e viver a vida como você bem quer. Cada gota de sangue derramada por Cristo Jesus na cruz do Calvário é muito preciosa. E foi por essas gotas de sangue derramadas na cruz do Calvário que você e eu fomos comprados para não viver mais a vida para nós mesmos, mas vivermos a vida para aquele que nos comprou, que nos salvou, que nos deu uma nova vida. E se você vive o oposto disso, desculpa, mas não é para o céu que você está indo. Não é para o céu que você está indo. Você e eu precisamos reconhecer que somos pecadores, irmãos, porque quando nós reconhecemos que somos pecadores, a gente compreende a necessidade do arrependimento. Necessidade do arrependimento. Veja o que Jesus falou, verso 3, verso 5. Por 2 vezes, em 5 versos, Jesus falou sobre a maior de todas as necessidades que você tem aqui nessa terra: arrependimento. Por 2 vezes, Jesus se vira para as pessoas e fala para aquela gente que é necessário se arrepender. Se você não se arrepender, Jesus disse que vai acontecer o quê? Vai morrer. Não sou eu que estou inventando, foi Jesus que disse. Perecereis se não se arrepender. Se não se arrepender dos seus pecados, se não reconhecer a tua condição de pecador, você simplesmente vai morrer. Morte do corpo? Sim. Morte do espírito? Sim. Morte eterna? Sim. Morte. Meu irmão, minha irmã, a pior das coisas que pode acontecer com uma pessoa é o pecado. É a dominância do pecado. É a infecção generalizada do pecado na sua vida. O que é que Paulo fala sobre o pecado lá em Romanos 6? O pecado, o salário dele qual é? A morte. Você conhece patrão melhor que o pecado? Eu não conheço. O pecado é o melhor patrão que existe. Ele paga o salário certinho, em dia, sem atrasar nada. O problema é que o pecado,
quando paga o salário, ele também exige muito daquele que trabalha para ele. O pecado, quando toma conta da vida de uma pessoa, meus irmãos, ele conduz a vida da pessoa para o abismo, e uma vez caído nesse abismo, é muito difícil levantar dali, se não for a misericórdia de Deus. O pecado, meu irmão e minha irmã, ele quer te derrubar e ele quer te deixar caído. E se você viver para o pecado, caído você vai ficar. Não importa se você tem dinheiro, não importa se você tem o melhor carro, não importa se você tem o melhor emprego, não importa se você é a pessoa mais conhecida de Londres, não importa se você é o melhor amigo do rei, você vai ficar caído e você vai morrer. Porque é isso que o pecado causa na vida das pessoas. Morte, morte, morte. No corpo, na consciência, na alma, morte eterna. Morte. E o que a gente faz, pastor, então, para não morrer, para não cair, para não viver debaixo do jugo do pecado? Não tem fórmula mágica não, meu irmão, minha irmã. É simples. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Foi Jesus que disse. Se você não se arrepender, você vai perecer. Ou seja, o arrependimento é a condição para não morrer. O arrependimento é a condição para a salvação. Sim, o arrependimento é a condição para a salvação. Ah, mas eu creio em Jesus. Você sabia que o diabo também crê? Você sabe que, infelizmente, com muita tristeza no coração eu digo isso, mas os demônios têm mais crença do que eu e você? Porque eles olhavam para Jesus e os evangelhos mostram isso e falavam: Tu és o Filho de Deus, Tu és o Cristo. E o que a gente fala hoje? Como que a gente se refere a Jesus hoje? Muita gente nem sabe que Ele existe. Dentro das igrejas. Dentro das igrejas. É necessário, meu irmão e minha irmã, arrependimento. O tempo está passando, o relógio está rodando, e se você e eu não nos arrependermos, a gente vai ficar para trás. Brevemente a trombeta vai tocar. O Senhor Jesus vai surgir nas nuvens dos céus. E Ele vai apresentar-se como uma bênção para aqueles que esperam por Ele, mas também como um juiz para aqueles que vivem a vida de qualquer maneira, negligenciando a Ele. Ele vai vir como um salvador para resgatar aqueles que são seus, mas Ele também vai vir como um juiz para ceifar a vida daqueles que dizem que são seus, mas não são. Não se engane. Não se engane. Esse evangelho que você ouve por aí, e eu dou graças a Deus que aqui vocês não ouvem esse evangelho, graças a Deus por isso, mas por aí, pelo mundo afora, há um evangelho que é pregado que negligencia esse fato, negligencia este fato. Que fato é? Jesus Cristo vai voltar, e quando Ele voltar, muitos vão ficar para trás. Muitos não vão para o céu, muitos vão herdar a eternidade, mas não é do céu, é a eternidade do inferno. Por quê? Porque quiseram viver a vida de qualquer maneira aqui nessa terra. Viraram as costas para Jesus o tempo inteiro, e quando Ele volta querem virar para Ele, querem olhar para Ele. Desculpa, mas é tarde demais. O tempo para viver para Cristo, o tempo para servir a Cristo, o tempo para se arrepender e ter uma vida de acordo com aquilo que o Senhor fala, de acordo com o que o Senhor quer, é agora. É agora. Não é daqui a pouco. Não é quando Jesus voltar. Tem gente que fala: olha, quando Jesus voltar eu me arrependo. Eu já vi isso, eu já vi esse absurdo de gente falar que quando Ele aparecer nos céus a pessoa vai se arrepender ali. Ora, mas e o ladrão na cruz não se arrependeu naquele momento? John Ryle fala uma coisa muito interessante. Haviam 2 ladrões na cruz, mas apenas um foi salvo. Apenas um foi salvo. Isso para que ninguém perca a esperança, mas também para que ninguém se iluda. A hora do arrependimento, meu irmão e minha irmã, é agora. A hora de reconhecer o pecado sobre a sua vida é agora.
a hora de corrigir o seu caminho e fazer uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de conduta, uma mudança de pensamento, é agora. Daqui a 10 minutos pode ser tarde demais. O final desse culto, você já parou para pensar que pode não acontecer? O final desse culto pode ser lá na glória. Aliás, nem ser final, dar continuidade lá na glória. Você parou para pensar que Jesus Cristo pode voltar antes de você sair por aquelas portas? Para quem é salvo de verdade, para quem vive verdadeiramente para o Senhor, para quem serve verdadeiramente o Senhor, isso é uma bênção. Glória a Deus por isso. Maranata, ora venha Senhor Jesus. Mas para você que vive a vida de qualquer maneira, para você que vive a vida de qualquer jeito, para você que não quer se arrepender, embora domingo a domingo, dia a dia, semana a semana, pregada aqui a palavra da verdade, para você, Jesus não vai se apresentar como um salvador, mas como um juiz. É assim. É necessário, meu irmão e minha irmã, se arrepender. É necessário corrigir a sua vida, reconhecer os seus pecados, abandonar os seus pecados e ter uma conduta de vida transformada. É necessário. Ah, pastor, mas quando eu faço uma coisa errada, ou quando eu deixo de fazer aquilo que é certo, eu choro, eu fico triste. Jesus não está interessado nas suas lágrimas de remorso, meu irmão e minha irmã. Não está. Jesus não está interessado nas tuas lágrimas de uma pessoa que tem simplesmente remorso por aquilo de errado que faz, que tem peso na consciência quando faz uma coisa errada. Não está. Jesus está interessado em arrependimento, em transformação, em vida nova. Jesus está interessado nisso. Eu concordo com o que disse o reverendo Augusto Nicodemos. Arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa ter uma nova vida. Você precisa viver uma nova vida. Você e eu, meu irmão e minha irmã, nós somos chamados por Deus em Cristo Jesus para o arrependimento. Porque sem arrependimento, nenhuma pessoa vai para o céu. Vou repetir para você. Sem arrependimento, nenhuma pessoa vai para o céu. Você tem que crer em Jesus? Tem que crer. Tem que crer, mas você tem que se arrepender dos seus pecados. As suas palavras têm que coincidir com a tua conduta de vida. Não basta você dizer que crê, os demônios também creem. É isso que Tiago fala. Não basta você dizer que crê, você tem que ter uma vida transformada, uma conduta de vida ilibada. Você tem que ter uma conduta de vida de alguém que verdadeiramente serve a Jesus, que vive para Jesus, alguém que ama a Deus e que tem inimizade com o mundo. É impossível você dizer que é uma pessoa arrependida e que é um servo de Deus de verdade se você tem amizade com o mundo. Porque se você tem amizade com o mundo, você é inimigo de Deus. E o que é ter amizade com o mundo, pastor? É você gostar daquilo que o mundo gosta. É você ser aquilo que o mundo quer que você seja. É você fazer aquilo que o mundo quer que você faça. Sempre que você contraria a palavra de Deus, você está demonstrando que não se arrepende de nada. Sempre que você contraria a palavra de Deus, você está vivendo a vida de qualquer jeito. E não é isso que Deus quer para você, não é isso que Deus quer para nós. Ele quer uma vida nova, uma vida transformada, uma conduta diferenciada. E isso é o que Jesus quer de você e de mim, irmãos. Arrependimento constante na nossa vida. Porque sem arrependimento, haverá morte. Haverá morte. Morte do corpo, morte da alma, morte eterna. Do Gênesis ao Apocalipse, meu irmão e minha irmã, arrependimento sempre foi a tônica da pregação do Evangelho. E você acha que alguma coisa na Bíblia está por acaso? Eu não acredito. Arrependimento foi o que João Batista pregava. Arrependam-se porque vem chegando o reino de Deus. Arrependimento foi o que Jesus pregava. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Arrependimento foi o que Pedro pregou em Jerusalém, para aquela gente toda. Arrependam-se para que sejam cancelados os vossos pecados. Arrependimento, meu irmão e minha irmã, foi sempre a tônica da pregação do Evangelho.
E isso não é por acaso, isso é porque é uma necessidade. E se você e eu negligenciamos essa verdade, negligenciamos essa prática, negligenciamos essa conduta de vida de arrependimento, você pode dizer com quantas palavras você quiser que é crente, que é servo de Deus. Mas infelizmente, você que diz isso, mas que não vive isso, é joio no meio do trigo, é bode no meio das ovelhas. Está entre os crentes, mas não é servo de Deus, não é uma serva de Deus. Essa é a verdade. E eu quero, irmãos, concluir esse sermão com duas rápidas aplicações para vocês que me ouvem nessa noite. Se você entrou aqui nessa noite e você ouviu essa palavra e reconhece que você é um pecador, reconhece a tua condição, observa a tua vida, para de prestar atenção na vida dos outros e observou a sua própria vida, se você fez isso, glória a Deus, para você há esperança, para você há salvação, para você há um Cristo de braços abertos, como o pai do filho pródigo a te receber quando você caminha em direção a Ele. Mas se você entrou aqui nessa noite e acha que a tua vida está boa como está, que você está ganhando muito bem em Libra, que você tem um ótimo emprego, que você vai nas melhores festas, que toda a gente gosta de você, que você é adorado por todo mundo, que o mundo te ama e que você pode viver a vida de qualquer maneira e que você não tem que se arrepender de nada e que você não é um pecador, desculpa, mas você está indo para o inferno. Você está indo para o inferno. Nesse momento, as portas do inferno estão abertas e prontas para poder receber a tua alma. Se arrependa enquanto há fôlego na sua vida. Se arrependa enquanto a misericórdia de Deus está sobre você. Se arrependa enquanto há tempo. Daqui a 1 minuto pode ser tarde demais para você. Amém? Posso orar pela igreja, pastor? Vamos ficar de pé?